Eu sei que muitos de vocês já escutaram músicas de K-pop, provavelmente até gostem bastante. E eu sei, a produção é impecável, a coreografia é bem interessante. Os artistas parecem ter saído de um videogame. A pele, o rosto perfeito, os sorrisos, sempre sorridentes e muito carismáticos. Tem uma energia nisso daqui tão boa que é difícil de explicar, mas que prende qualquer pessoa mesmo sem entender a letra da música. O K-pop hoje é uma das indústrias culturais mais lucrativas do planeta. Grupos como o BTS e a Blackpink enchem estádios em todos os lugares, movimentam bilhões de dólares por ano e tem grupos de fãs tão organizados que conseguem até influenciar eleições. Eles têm um poder que muitas empresas de marketing não têm. É sem dúvidas uma coisa amada e adorada por muitas pessoas ao redor do mundo. Mas existe um lado obscuro disso daqui que raramente é contado. E esse lado acontece nos tribunais coreanos, nos depoimentos de ex-artistas e dentro de contratos absurdos que vieram a público. Existe uma história que as gravadoras e as indústrias não querem que você saiba. E é essa história que nós vamos contar nesse episódio. Hoje, nesse vídeo, você vai conhecer o lado obscuro da indústria do K-pop na Coreia do Sul. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar um pouco mais, comenta alguma coisa aqui embaixo e verifique os links da descrição que eu vou deixar aqui também. Eu vou estar deixando aqui no primeiro link uma mini loja do canal, uma vitrine aqui de produtos legais que eu separei para vocês, produtos que eu indico para vocês aqui pessoalmente, em lojas confiáveis, está tudo bonitinho lá explicado. Então dá uma olhada aqui embaixo nesse link se você quer me ajudar um pouco. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Para entender como que o K-pop funciona por dentro, você precisa conhecer o sistema trainee. A maioria dos artistas não começa a carreira como artista, começa como trainee, um candidato em treinamento dentro de uma gravadora. E esse processo começa muito cedo. Tem gente que entra nesse sistema aos 11, 12 até 13 anos de idade. São crianças que passam por audições, são selecionadas pelas gravadoras e junto dos seus pais assinam contratos. Muitas dessas, inclusive, antes mesmo de terminar o fundamental. O que vem depois é um período de treinamento que pode durar alguns meses ou até anos. Dança, canto, performance, muitas coisas e muito treino físico. Controle de peso, aparência, tudo isso supervisionado, avaliado e documentado pelas gravadoras. E durante esse período, os trainees não ganham nada. Na maioria dos casos, as gravadoras cobram pelos custos do treinamento. E esse valor vai sendo acumulado como uma dívida que o artista precisa pagar depois que começar a ganhar dinheiro com parte dos lucros que ele vier a gerar. Ou seja, você passa anos sendo moldado pela gravadora, acumulando uma dívida com ela, e só começa a ver dinheiro de verdade depois de pagar essa dívida e ainda tem que dividir o que sobra conforme o contrato determina. E tem um detalhe aqui mais bizarro. A maioria dos trainees nunca consegue estrear. São anos de treinamento que terminam num "você não serve" e numa saída silenciosa desse sistema. E os que conseguem estrear enfrentam outros desafios. E é aqui que a história fica complicada. Em 2009, 3 membros do TVXQ, um dos grupos masculinos mais populares do K-pop, processaram a SM Entertainment, uma das maiores gravadoras do país. O processo não era sobre dinheiro, pelo menos não só sobre dinheiro. Era sobre o contrato em si. Os artistas alegaram que as condições eram muito abusivas, a um ponto que tornava o documento inaceitável. O contrato tinha duração de 13 anos. Ele controlava onde eles poderiam morar, com quem poderiam se relacionar, o que eles poderiam falar publicamente e como eles deveriam se comportar em situações até mesmo privadas. Foi a primeira vez que o termo contrato escravo apareceu de forma explícita e pública nesse contexto do K-pop. E essa daqui não foi a última vez. O caso chamou atenção suficiente para que o governo sul-coreano intervisse. A Comissão de Comércio Justo na Coreia investigou as práticas contratuais das grandes gravadoras e, em 2009, estabeleceu novas diretrizes e regras que limitavam a duração dos contratos dos artistas a no máximo 7 anos. Mas isso não resolveu o problema, pelo menos não completamente. As gravadoras até adaptaram os contratos para tentar se adequar às novas regras, só que a estrutura de controle continuou basicamente a mesma. As cláusulas de namoro, chamado Love Bans, continuaram aparecendo em contratos por anos depois disso, e continuam sendo reportadas até hoje.
artistas que precisam pedir autorização para usar redes sociais, artistas que não podem ser vistos publicamente com determinadas pessoas sem ter a aprovação da gravadora. E a lógica por trás disso é muito fria e até desumana. A gravadora investiu anos e muito dinheiro construindo a imagem. O artista, ele acaba se tornando parte dessa imagem. E qualquer elemento da vida pessoal dele que possa afetar essa imagem é, na visão das gravadoras, um risco que precisa ser gerenciado. Então, nesse caso, o artista seria, ao mesmo tempo, o funcionário e o produto. E as condições de trabalho de nenhum dos dois costumam ser muito generosas. Outros casos vieram depois do TVXQ. Membros de grupos que processaram gravadoras por não receber pagamentos adequados, condições de trabalho muito ruins, por gravadoras que se recusaram a liberar os artistas e encerrar contratos. Alguns até conseguiram isso, mas outros perderam na justiça e ficaram presos em contratos por anos. E o pior é que não para por aí. A pressão estética que existe na sociedade coreana em geral, e a gente já falou em alguns outros vídeos aqui do canal, dentro da indústria do K-pop é multiplicada por muitas vezes. Artistas desse meio relatam publicamente dietas que beiram o inacreditável, não como escolha pessoal, mas como exigência de trabalho. Eles têm metas de peso estabelecidas pelas gravadoras, avaliações físicas regulares, comentário de pessoas ali que gerenciam isso e produtores sobre o seu corpo, rosto, peso, que em qualquer outro ambiente de trabalho seriam considerados bem problemáticos. Alguns artistas falaram abertamente sobre isso depois de sair do grupo ou após ganhar mais independência na carreira. A cantora Chungha falou sobre a pressão de peso que viveu como trainee. Membros do Red Velvet e outros grupos da SM Entertainment foram fotografados em situações que geraram preocupação pública com a saúde deles. Mas é uma conversa que ainda acontece de forma muito limitada, porque falar abertamente sobre o que acontece por dentro ainda tem um custo muito alto para quem depende dessa indústria para trabalhar. E o que se sabe, e que ex-artistas confirmaram em entrevistas ao longo dos anos, é que a linha entre cuidar da aparência e situações que afetam a saúde é cruzada com mais frequência do que a indústria admite. Eu não vou entrar em detalhes mais pesados aqui, porque o objetivo desse vídeo não é esse, mas é importante que fique muito claro. Quando um artista do K-pop aparece na tela com aquela aparência perfeita, o caminho para chegar até aquele momento nem sempre foi tão agradável assim. O fandom de K-pop é um dos grupos mais organizados e intensos que existem hoje em dia. Fãs que acordam de madrugada para votar em premiações, que compram dezenas de cópias do mesmo álbum para inflar números de vendas, e coordenam campanhas globais em questão de horas. Essa dedicação é parte do que fez o K-pop crescer do jeito que cresceu. Mas existe uma subcategoria dentro desse universo que tem um nome próprio na cultura coreana, o sasaeng. O sasaeng é o termo usado para descrever fãs com comportamento obsessivo, aqueles que cruzam limites sérios. E as histórias que circulam sobre isso, muitas delas confirmadas pelos próprios artistas, são de deixar qualquer pessoa muito desconfortável. Existem casos documentados de sasaengs que monitoram os voos dos artistas em tempo real e aparecem nos aeroportos antes mesmo que a própria produtora saiba, e descobrem o endereço de apartamentos e hotéis e ficam do lado de fora por horas, às vezes até dias acampando, e conseguem números de telefone privados e ligam no meio da noite do nada, pessoas que têm comportamentos assim perturbadores. Membros do BTS, do EXO, do SHINee e de vários outros grupos já falaram publicamente sobre episódios com essas pessoas que assustaram eles de verdade. E existe uma camada ainda mais perturbadora dessa história. Durante anos, algumas gravadoras até toleraram, em alguns casos incentivaram esse tipo de comportamento, porque ele é um comportamento que gera engajamento e que indiretamente faz as produtoras acabarem ganhando dinheiro. Eu sei que isso está mudando atualmente de forma bem lenta, artistas maiores têm mais estrutura de segurança hoje em dia, algumas gravadoras começaram a tomar posição pública contra esses comportamentos, mas esse fenômeno está longe de desaparecer. Com o tempo, alguns ex-artistas começaram a falar com mais liberdade sobre o que viveram dentro do sistema. A cantora Lin Kim, que começou a carreira numa grande gravadora coreana, falou em entrevistas sobre como a indústria moldava não só a aparência, mas também a personalidade dos artistas. O que você pode dizer, como você pode se comportar, que tipo de pessoa você tem permissão de ser em público. Então ela saiu do sistema e reconstruiu a carreira de forma independente, com um som e uma identidade completamente diferentes do que a gravadora tinha criado para ela.
E casos assim se repetem com muita frequência. O artista que sai, que espera o contrato terminar ou que consegue uma rescisão e que do outro lado conta uma história muito diferente da narrativa que a gravadora sempre apresentou. O que é interessante é que essas histórias raramente são de ódio pela música em si. A maioria dessas pessoas ainda ama o que faz. O que elas descrevem é um sistema em volta disso. Os contratos, as exigências físicas, o controle pessoal, a falta de autonomia, que transformam uma coisa que começou em paixão em uma coisa muito mais assustadora. E o triste é que mesmo com esses escândalos e mesmo com investigações e todo tipo de movimento, a estrutura desse sistema não mudou praticamente nada. No final das contas, o K-pop não vai a lugar nenhum. Pelo contrário, ele só cresce cada vez mais, abre novos mercados, encontra audiências que antes não escutavam esse tipo de música, e existem razões para isso. A qualidade do produto é muito boa, o talento das pessoas ali envolvido é real. Só que tudo isso tem um custo muito alto, e esse custo é pago por pessoas muito jovens, movidas por um sonho que a indústria sabe muito bem como vender. Consumir K-pop não é errado de forma alguma, é uma coisa muito legal inclusive, mas é importante você saber o que está por trás ali, de acordo com relatos e histórias de pessoas que passaram por isso. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso, se você já conhecia algum desses casos, se isso muda de alguma forma o jeito que você vê a indústria. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quer apoiar um pouco mais o nosso trabalho, verifique os links aqui da descrição. Aqui vai ter a nossa lojinha, ou indicações de produtos bem legais que eu deixo aqui para vocês, em lojas confiáveis, tá? No Mercado Livre, Shopee. Tem vários produtos baratos, mas que são produtos legais também, que eu compro ou que eu indico para vocês. Dá uma olhada lá. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê nesse próximo vídeo.